Ali aí então é que é... Isso aí é mais preocupante ainda, porque funciona como meio de cultura. Com certeza. Né? Então, realmente, precisa ter essa limpeza mais eficaz. Vamos voltar lá para a cozinha? Vamos. A tábua de carne, ela tem que ser, então, de que material? De um material impermeável, como, por exemplo, aqueles plásticos duros, do tipo polipropileno, que você tem o mínimo possível de porosidade. Porque ali, olha, se você está cortando a carne, ao cortar a carne e o corte da carne esbarra na tábua, acaba provocando ali também umas fissuras, não é? Isso. Mesmo nessas de polipropileno. Mesmo essas de polipropileno. E aí, como é que a gente tem que lavar e higienizar essa tábua? Olha, ela tem que ser lavada com água e sabão, fricção, certo? Com uma bucha, com uma escovinha. Uma bucha limpa. Limpa, isso Nova. é importante, nova. E depois enxaguar bastante, deixá-la escorrer um pouquinho. E depois, pelo menos uma vez por dia, você colocar, pelo menos, espalhar uma água sanitária nessa tábua. Uma vez por dia? De preferência. De preferência, deixar de molho em torno de 30 minutos. Depois enxaguar e ela está pronta para uso subsequente. Pano de prato. O pano de prato ele tem que ser trocado, de preferência, a cada período. Terminou de usar, de secar os utensílios e tudo mais, descartar o pano de prato para ele ser higienizado. Porque o que nós observamos muitas das vezes? Muitos de nós utilizamos o pano de prato como também, além de limpar, lavar, enxugar os utensílios, enxugar as mãos. Então, esse hábito é um hábito assim, muito prejudicial. Por quê? Porque as nossas mãos, elas funcionam como veículo de disseminação de micro-organismos. Então, se a gente enxuga as nossas mãos com o tecido do pano de prato e depois, consequentemente, enxuga os utensílios, estamos passando micro-organismos para aquele utensílio. Verdade. O pano de prato deve ser lavado, deve ser colocado de molho em água sanitária também? Olha, pode ser lavado com água e sabão. De preferência, não tem essa necessidade de utilizar água sanitária. Mas, se quiser, é interessante. Eu tenho a impressão que a pia também é um ambiente lotado de germes, não é? Lotado de germes, porque são matérias orgânicas que acumulam naquele local. Então, há o mesmo cuidado que se tem que ter, por exemplo, com uma tábua, com os utensílios, a lavagem exaustiva com água e sabão. Isso é muito importante porque vai remover pelo menos 80% dos micro-organismos ali presentes. Ali naquele meio da pia onde a água vai pelo ralo, que fica aquele ralinho ali para não deixar passar o alimento para dentro, às vezes as pessoas deixam aquilo lá sujo, né? Sujo. Ali é terrível também, né? Terrível. Além deste local, tem também o cuidado que temos que ter, por exemplo, com as caixas de gordura. Porque se a gente não promover essa limpeza da caixa de gordura, claro, ela vai ser a cada 2 meses, depende do quantitativo de comida que é feito na sua casa, vai acumulando gordura, então ela precisa ser limpada. Por quê? Porque o micro-organismo ali presente, ele pode subir. Não é? Então, assim, é um meio de cultura também e precisa ser promovida essa limpeza deste ralinho e dessa caixa de gordura também frequentemente. O escorredor de prato. Muitas vezes a pessoa deixa o escorredor de prato ali com os pratos, com os copos, e a água escorre e fica empoçada aquela água ali. Isso tem algum problema? Tem sim, porque para que o germe ele fique o mínimo possível naquele local, ele tem que ter um ambiente mais seco. Então, se a água empoçou, isso significa que tem germes ali, muitas das vezes patogênicos, por exemplo, salmonela, que é um germe que ocasiona infecções alimentares, né, toxinfecções alimentares que nós falamos, e outros germes presentes naquele local, que se a gente não tiver cuidado, pode acontecer de nós ingerirmos esse germe, dependendo da nossa resistência, isso pode vir a ocasionar um dano. Uma diarreia terrível. Uma diarreia terrível. Dependendo da diarreia, se for em criança ou em pessoa idosa, pode até matar. Pode até matar. Justamente. Vamos passar para a geladeira? Sim. Como é que deve ser uma geladeira higienizada? Olha, a geladeira, primeiro, tem aquele cuidado. A limpeza da geladeira, ela tem que ser, se por acaso ela não tem o degelo automático, porque quando não tem o degelo automático, tem que ser constantemente retirada aquela camada de gelo que forma, porque quanto mais camada de gelo que forma, menor a condição de circulação do ar frio
E isso faz com que o alimento lá dentro ele pode perder. Uhum. Então, assim, a limpeza ela tem que ser constante, porque aquela camada de gelo não pode ser tão grande. Agora, as geladeiras que não têm que têm o degelo automático não tem esse tanto risco de ter a circulação do ar, ele acontece de uma maneira mais tranquila, mas a limpeza tem que ser pelo menos a cada 15 dias, no máximo 20 dias, limpando com um pano umedecido com água e sabão, mesmo, secando bem, e depois colocando os alimentos de uma forma que aquele alimento que precisa de uma temperatura mais baixa, que seja colocado o mais próximo possível daquela parte de congelador. Uhum. Evitar colocar, por exemplo, alimentos em portas. Como nós temos o hábito, até as geladeiras mais ovos, modernas, né? Ovos pode ter problema Mas muito sério. como você abre muita geladeira ali nas portas ali, o perigoso ele estragar com maior facilidade. Né? E outra coisa, alimento dentro da geladeira, por exemplo, o almoço sobrou, o restinho do almoço vai para a geladeira, não dura mais do que 5 dias, né? Isso. Para poder consumir novamente, porque senão esse alimento pode começar a proliferar a bactéria ali, ele deteriorar, e você está comendo uma coisa ao invés de alimentar para o bem, a sua família se está alimentando para o mal. Justamente. Zilá, muito obrigada pela sua participação, Obrigada adorei. De vez em quando eu vou te chamar aqui para tirar algumas dúvidas da gente, Será um prazer. tá bom? Obrigada. Tá certo, e antes da gente encerrar o programa, vamos chamar a dona Everalda para ela dar um recadinho final do Centro Brasileiro de Implantodontia. Falei da mágica, das mãozinhas mágicas do doutor Jaime. E os dedinhos deles deslizam assim, suavemente, flui. Ele é uma coisa assim, importante, tudo é com facilidade. É maravilhoso. É maravilhoso. Você fica à vontade. E a assistência é maravilhosa. A garantia fica 5 anos. 5 anos ele te dá assistência. É muito bom. Vale a pena ir em busca desses implantes. Acho que não. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, traduzindo sorrisos em bem-estar. Bom, eu acho que vale a pena sim, vale a pena a gente ser mais feliz, vale a pena a gente lutar para ser mais feliz e nunca deixar, né, que o baixo astral tire de você a vontade de viver. Vamos fazer alguma coisa para movimentar, para fazer girar a roda, porque viver não é fácil. Mas não é fácil só para a gente, não é fácil para todo mundo. Né? E viver sem sorrir, o que é isso? Eu agora mesmo, eu estou fazendo aí uma viagem de férias aí, justamente porque eu preciso também liberar o astral, sorrir, não só trabalhar. Isso para todo mundo. E dentes são importantes demais. Não dá para você ter um dente feio para você rir assim. Você tem que rir aberto, porque é a alma que se abre através do sorriso. Obrigada pela sua audiência, obrigada, Zilá, mais uma vez. Você Obrigada. É linda, maravilhosa e competente. Obrigada. Próximo programa você não pode perder, porque nós vamos falar sobre as mãos. Principalmente nós, mulheres, como a gente sofre com as mãos a partir de uma certa idade. Então não deixe de ver o próximo programa Boa Vida, quarta-feira, às 20 horas, aqui na TV Brasil Central, porque a gente vai estar falando sobre um assunto que com certeza te interessa. Boa noite e até lá.